noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vou me apresentar, né, para os convidados da Salete. Hoje o Espaço Praxis tem a honra de receber Salete Liceu, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, meu nome é Francineia, para quem não me conhece, sou psicóloga, psicopedagoga, sou idealizadora, né, do Espaço Praxis. A ideia do espaço realmente é promover o conhecimento, a divulgação do conhecimento, né? Trazer aí pessoas para poder trazer de uma certa forma um novo saber, né? Às vezes a comunicação fica restrita só num pequeno espaço, a gente tem um veículo tão amplo que é as mídias, as redes sociais, então o Espaço Praxis, na verdade, faz convite a alguns profissionais para que a gente possa abranger o maior número de pessoas e de conhecimento nesse repasse maravilhoso que é a sabedoria, né? O saber. Hoje nós estamos recebendo o Salete Liceu, que é psicanalista, psicoembrióloga, formada pelo IBCP, o Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Vamos falar hoje sobre o tema de relação mãe-feto, gestação, um ato de amor, a vida antes do nascimento e a história da psicoembriologia. Seja bem-vinda, Salete, pode se apresentar da forma que você achar mais adequada. Boa noite a todos, obrigada. Então, como foi dito, eu sou psicanalista e psicoembrióloga, formada pelo Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Eu sou sócia no site aspsicanalistas.com, onde nós fazemos atendimento online em razão da pandemia. Esse tema, psicoembriologia, eu já vou entrar, porque é um tema que é encantador, que me encanta, e eu quero passar esse encanto a todo mundo que está aí hoje para conhecer, né? A psicoembriologia foi desenvolvida pelo professor Wilson Ribeiro. Ele era professor e psicanalista. Ele desenvolveu a psicoembriologia ele foi estudar para fazer com que as mães não tivessem aquele medo tão do parto, o medo do parto, né? E também que fizesse com que os filhos não levassem esses traumas para a fase adulta. Por que isso? A mãe do professor Wilson Ribeiro, o parto dele foi de fórceps. E a mãe dele, ela ficou a infância inteira dele falando o quanto ela sofreu para ele vir ao mundo. O quanto foi sofrido aquele parto. E isso trouxe para o professor Wilson Ribeiro trauma que ele carregou até a fase adulta. E na fase adulta, ele, como sendo um psicanalista e um professor de psicanálise, ele resolveu estudar. Vou estudar para que as mães na hora do parto não tenham tantas dores, não sofram e não passem esses problemas para os seus filhos. Então, a psicoembriologia, ela não é psicanálise. Uma mãe, se ela estiver fazendo alguma terapia, análise, e ela engravidou, ela precisa parar. Por que ela precisa parar? E essa é a orientação nossa. Porque a psicanálise, ela trata conteúdos muito profundos das mães. E isso pode afetar aquele grãozinho que se torna um feto, que se torna um bebezinho lá dentro. Por quê? Porque a mãe, ela passa pelo cordão umbilical nutrientes, oxigênio, tudo que a criança precisa para se desenvolver. Mas ela passa também suas emoções, pelos hormônios. Por quê? A mamãe, cada hormônio tem uma função e manda uma emoção e vai lá para dentro e o bebê sente tudo isso. Ele não sente só o aconchego quentinho, gostosinho, de respirar naquele ambiente líquido. Ele não sente só essas coisas gostosinhas. Se mamãe engravidou e não esperava pela gravidez, por exemplo, mamãe vai ficar ansiosa, vai ter medo, vai ter receio.
época de pandemia, como é que eu vou fazer? E dinheiro, né? Vem uma série de coisas na cabeça da mamãe e o bebê sente. Então, a psicoembriologia, ela é uma forma de orientar a mamãe para conversar com seu filho e separar sentimentos. Nós somos seres de linguagem. Então, o que nos difere dos outros seres é a fala. E é isso que a gente orienta as mamães. Falar com o seu bebê e falar a verdade. Então, o meu paciente é aquele bebê na barriga da mamãe até os 3 anos de idade. Então, é um feto, um grãozinho. Ele já é o meu paciente. Nasceu, vai até os 3 anos de idade. Tudo bem que ele vem com a mamãe e com o papai. Então, a gente precisa orientar mamãe e papai, mas o meu paciente é o bebê. Certo. Vamos dar boas-vindas, Salete, para quem está entrando agora. Ivana, Vamos. Luana, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente está recebendo o Espaço Prático, está recebendo a Salete Liceu, que é psicanalista e psicoembrióloga. Vou aprender a falar até o fim da live. Né? Gestação, ato de amor, a vida antes do nascimento. E ela está contando um pouquinho como que nasceu a psicoembriologia através do seu precursor, né? Que, na verdade, ele passou um tempo da vida dele, né, Salete? Ouvindo a mãe falar sobre o parto, que foi muito doloroso, foi muito difícil. Isso, né, ficou ali com ele cresceu com essa história, e ele ficou imaginando a hipótese de amenizar o sofrimento das mães e também dessa possibilidade de passar certos traumas através dessa relação mãe-bebê ao nascimento, né? E, sim, através disso, ele constrói aí uma teoria, né, uma base para que possa ser cuidado desse bebê ainda sendo feto. E aí a Salete está passando para a gente esse conhecimento de que a mãe, a partir do momento em que engravida, ela passa para o bebê muito além, né, do simples cordão umbilical de alimentos e nutrientes. Ela passa toda a sua carga psíquica, emocional, afetiva, das suas relações antepassadas e das suas relações no ambiente do momento. E, consequentemente, esse bebê, para a psicoembriologia, para a Salete, já é paciente dela a partir do momento da concepção do feto, né? Pode continuar, Salete, falando desse tema maravilhoso. Então, o que é uma psicoembriologia de fato? A psicoembriologia, ela veio para contemporizar sentimentos de mamãe e de bebê. Então, eu não vou ficar falando em linguagem técnica, vamos falar uma linguagem para que todo mundo entenda da melhor forma. Vamos de exemplos. A mamãe engravidou, papai sumiu. Papai não quer assumir esse neném de jeito nenhum. Acontece muito, né? Qual que é o sentimento dessa mãe? Não importa o tamanho do bebê lá dentro. Qual que é o sentimento dessa mãe? É raiva daquele pai. Só que essa raiva vai pelo cordão umbilical e o bebê vai sentir raiva. Só que ele não sabe o que é raiva. Esses sentimentos, ele não sabe. Então a gente vai contemporizar. Conversar com o bebê e orientar a mamãe a conversar também. Então, a gente vai falar para o bebê, explicar o que é a raiva, por que a mamãe está com raiva, né? Neste exemplo, a gente fala, o papai foi embora, mas ele deixou o melhor dele aqui na barriga da mamãe, que é você, 50% que você tem aí dentro é do seu papai e 50% é da mamãe. Nós vamos contemporizar, explicar para o bebê e fazer essa comunicação verdade, né? Sempre baseado em verdades, porque todo mundo fala, bebê pequenininho não entende. Entende, e isso fica guardado no inconsciente desta criança quando ela
nascer e crescer. Entendeu? Então, nós vamos sempre contemporizar, nós vamos sempre fazer, explicar para o bebê e separar. Isso é da mamãe e ela vai resolver no momento certo. Agora a mamãe vai se dedicar ao seu desenvolvimento aí na barriguinha. E você também vai se preocupar em se desenvolver. Então é uma conversa com o bebê. Muitas mães têm dificuldade. Barriga não cresceu, eu acho muito estranho conversar com a minha barriga se ela não cresceu. Parece que não tem neném. Tem. E é na repetição semanal que a gente vai mostrando para ela que sim, mesmo que ele seja um grãozinho, ele está lá. E você, desde o começo, você precisa expressar o seu amor, mostrar para ele que ele faz parte daquela família, que ele foi um fruto do desejo do papai e da mamãe. Isso é muito importante para o bebê e para a mamãe. Por quê? Porque na hora do parto ele vai colaborar e muitas vezes ele colabora no parto normal. Existem histórias de mamães que passaram pela psicoembriologia e o bebê estava virado com algumas técnicas que ela foi fazendo durante a gestação. Quando chegou na hora do parto, ela lembrou da técnica e foi fazendo a técnica lá, por conta, o bebê desvirou e saiu normal. Então, existem várias técnicas que a gente vai depois contar para vocês que ajudam. Então, é um processo. Não é que eu vou contar uma vez para o bebê, ele já vai entender, mas vai ficar guardadinho. E nós vamos fazendo várias técnicas para ele entendendo. E isso vai até os 3 anos de vida do bebê. Muito interessante. Uma pergunta, Salete. Sim. A mãe, ela engravidou, né? E vamos lá. Ela engravidou numa condição aí de desejar esse bebê, de ter uma relação mais saudável com esse pai. Essa busca pela terapia seria também, então, para ajudar no processo de parto. Não seria, porque nós estávamos contando um caso agora, falando aí para as pessoas que estão de um caso de abandono, né? Do pai abandonando a mãe, não aceitando bem essa gestação. E a Celeste veio dizendo, né? Vem trazendo aí a parte que acolher essa mãe, né? Através do discurso, da terapia, e esse bebê com a fala, a possibilidade de não transferir esses traumas, né, essa raiva e esse conteúdo afetivo durante a gestação para esse bebê, chegando no final dessa gestação, também facilitando o processo de parto. Nesse caso, principalmente mais traumático, do abandono paterno, enfim, também ajudaria a evitar um parto prematuro. Sim, sim. Por quê? A gente precisa mostrar para a mamãe, tem muitas mães, e aí eu vou te falar até, às vezes o parto prematuro porque acontece, mas existem muitas mães que elas não sabem lidar com a fala. Como, por exemplo, não vejo a hora que esse neném nasça. Tô louca para ver a carinha dele. Muitas mães têm esse costume de falar. Só que elas não pensam que o bebê lá dentro pode entender inconscientemente. Minha mãe quer me ver logo, eu vou sair logo. Você pode ver que a maioria dos bebês prematuros, mamãe teve em algum momento da gravidez esse tipo de frase. Entendeu? Existem outras frases que são um pouquinho mais prejudiciais, perigosas. Então a gente orienta, a gente não dá palpite, a gente não decide nem pela mamãe nem pelo bebê. A gente orienta a mamãe, que seria um pouco menos traumático, falar desta forma. Ele vai vir na hora que ele puder vir. Na hora que ele tiver desenvolvido. Isso é o mais importante. Então, não ficar incentivando ele a vir antes. Né? Esse é um exemplo. Então, quando a mãe ela é abandonada, por exemplo, que nem um exemplo que eu havia dado, é lógico que muitas ficam com tanta raiva que elas inconscientemente ou consciente, elas acham que aquele
bebê está atrapalhando. Então a gente vem para ajudá-las nesse momento. Mostrar para ela que aquilo foi fruto de um amor, mostrar a realidade, como aconteceu aquilo. E não pensar, esse problema do abandono, mais tarde você resolve. Lembre-se, o momento da concepção foi dois seres que se uniram. Ele é o resultado do amor. E muitas vezes a gente consegue, é lógico que não numa vez só, são várias vezes. É como se eu estivesse falando com uma mamãe criança. Eu preciso falar várias vezes para ela entender. Principalmente porque vai crescendo a barriga e ela vai percebendo que ela tem um bebê lá dentro. Porque antes, quando a barriga não cresce, é um pouquinho mais complicado. Para quem a psicoembriologia é destinada? Vou entrar nesse assunto. Casais que estão gestando. Então, é papai, mamãe, grávida. Então, tem o nenê lá. Os três podem vir em consultório, mas o meu paciente é o bebê. Mas a gente orienta papai e mamãe. E é muito bom quando os dois frequentam. Quando os dois vão semanalmente. Porque a gente faz técnicas tanto para o papai quanto para a mamãe. E isso ajuda o bebê, que ele percebe que os dois estão unidos, o amor está lá para ele. É muito importante. Casais tentantes. Aquele casal que quer e não consegue. Tenta e não consegue. A gente faz uma anamnese, a gente consegue, na anamnese nós vamos até os avós do bebê que ainda não nasceu. A gente faz várias perguntas para entender a dinâmica dessa família, que é muito importante, porque aí vem o inconsciente. Às vezes, um dos dois tem algum trauma lá atrás, na mãe, na avó deles, que bloqueia essa concepção. Então, a gente tem algumas técnicas também, que depois eu vou explicar, que consegue eliminar esses bloqueios e eles vão relaxando, porque as técnicas são altamente relaxantes. E num dado momento, vem um bebezinho tão querido. Casais que desejam adotar. Isso é muito importante também. Por quê? E é interessante, né? Porque o bebê já está pronto, não veio da barriga dela. Mas esse casal, a psicoembriologia ajuda na adaptação desse casal com um bebê que não é deles, que não veio da barriga deles. Uma das orientações que é muito importante, muitos pais não contam para os seus filhos adotados que eles são adotados. Mas inconscientemente eles sabem que são adotados. Memória genética. Eu sou 50% minha mamãe, 50% meu papai. Esse papai e essa mamãe que se apresentam na minha frente não tem nada a ver comigo. Então a verdade precisa ser dita. E outra orientação que a gente dá também é que os pais adotivos precisam sempre respeitar a linhagem do bebê, da criança adotada. Porque, novamente, inconscientemente, essa criança, ela vai pensar, se você não respeita a minha linhagem, eu não vou respeitar vocês. Então, evita devolver uma criança e causar um trauma muito maior. Então, essa adaptação é muito importante e o meu paciente é a criança que está sendo adotada, mas a gente pode orientar e fazer técnicas com os pais para que essa adaptação seja bem mais tranquila. E no processo de adoção, os pais eles procuram antes de adotar a criança ou já quando estão com a criança? Então, é porque a técnica não é muito divulgada, né? Normalmente depois que adotaram. Mas independe, tá? Antes de adotar ou depois de adotar, o meu paciente é o bebê, é a criança, né? Eles não estão tentando gestar. Uhum. Quando um casal está tentando gestar, a mãe já carrega o óvulo que provavelmente vai ser gestado.
fecundado, desculpa. Então, a gente já prepara aquele corpo da mãe, a gente, o útero dela, o ninho, a gente tem técnicas de preparo energético ali, entendeu? E vem. Quando vem, ele tá bem-vindo, bem acolhido num útero com uma energia boa, uma energia de amor, uma energia de limpeza. A gente tem uma técnica de limpeza que a gente só faz quando a gente tem certeza que a mulher não está grávida. Então, se eu for fazer essa técnica, me traga o negativo da gravidez. Porque essa técnica é muito usada, a de limpeza uterina, quando a mulher sofre um aborto. Porque fica a energia do bebê que foi, né? E a gente precisa dar uma limpada ali para o próximo. Para que não gere traumas também, não gere culpas inconscientes desse bebê que vai ocupar o lugar do irmãozinho que não ficou. Né? E lógico, a psicoembriologia é para as crianças, né? Que os pais desejem filhos saudáveis, autônomos, de bem com a vida e que se tornem adultos ótimos para o mundo, né? Essas são as indicações. É lógico que cada caso é um caso e a gente tem que analisar. Existem alguns casais que realmente a gente não consegue fazer a psicoembriologia, mas a grosso modo, no geral, é dessa forma que funciona. Tem as técnicas, né? Existem umas técnicas que são muito interessantes, muito gostosas de fazer. A maioria das técnicas, a gente coloca uma música que é para o bebê na barriga. E depois, quando ele nasce, ele já conhece a música, né? Essa música, ela tem um hertz específico para o bebê se acalmar dentro da barriga. E é muito interessante que ele se acalma mesmo. E aí a gente tem uma técnica de visualização criativa para gestantes. Essa técnica a gente usa bastante, tá? Nos primeiros meses a gente usa bastante, que dentro dessa técnica, uma técnica de relaxamento, com musiquinha, nos hertz certos para acalmar o bebê. E nessa visualização, a gente faz um combinado com o bebê. A mamãe e o bebê vão ter um combinado de comunicação. Um chutinho é sim, 2 chutinhos é não. E é muito interessante. Quando a barriga é muito pequenininha, a mamãe não percebe. Mas à medida que vai crescendo, ela consegue conversar com o bebê. Então a gente já teve exemplos a mãe mamãe e papai escolheram um nome X para o bebê. E estávamos fazendo a técnica da visualização, a gente dá uns minutos para ela fazer algumas perguntas, para ele responder sim ou não. E ela perguntou se ele tinha gostado do nome escolhido. Ele deu 2 chutinhos, ele não gostou. Ela ficou, e agora a gente já escolheu. Foi para casa, colocou a musiquinha junto com o papai e decidiram o nome quando ele falou sim lá do chutinho. Então, assim, essa técnica é uma das que a gente mais usa, mas existem as metáforas, conversar com a criança, aí normalmente quando o bebê já está fora, a gente consegue, mesmo com a mãe, às vezes, precisamos fazer com que ela entenda certas coisas na separação de sentimentos, a gente usa muito de metáforas para conversar. Tem essa técnica de limpeza de memória intrauterina, que são para as mulheres, e da próstata, que é para o papai. Porque o papai pode ter tido algum problema e não consegue engravidar. Ou o pai do pai teve algum problema de próstata e ele tem isso na cabeça. A gente faz essa técnica para o papai tentante. Nós temos a da superação das adversidades, quando todas as mulheres da família tiveram pressão alta no parto. Opa, você vai trazer essa para o seu parto? Então a gente faz uma técnica para cortar esse ciclo, né? Porque minha avó, bisavó, tataravó, não, a gente consegue cortar com essa. Tem a técnica do cochicho,
A técnica do cochicho, ela auxilia no desmame e desfraude do bebê. É bem interessante também. E nós temos os grupos de gestante. Por quê? Porque gestante, quando ela fica grávida, a família inteira sabe uma receita, a família inteira tem palpite para dar e ela não consegue se expressar. E no grupo de gestantes, são várias gestantes que vão contar os seus problemas e você escuta muito elas falando: ai, eu não estou sozinha no mundo, ai, bem-vindo ao clube. Elas querem se fazer ouvidas. Então, também é uma... A psicoembriologia, então, ela vai trabalhar o casal ou a mãe no consultório, mas também tem a possibilidade de trabalhar de forma grupal. Sim, papai é sempre bem-vindo. E papai junto auxilia muito, muito. Por quê? Mas eu digo assim, no grupo de gestante, o pai também participa? Pode vir, sim. Papai é bem-vindo em todos, até no grupo de gestante. Agora que é tudo online, né? A mamãe põe assim a câmera, o papai está aqui do lado. E ele faz a visualização junto, ele põe a mão na barriga da mamãe. Papai, quando participa, é muito bom, porque papai é corte. Então, de vez em quando, ele corta a mamãe também. Porque mamãe, né, por amor. Ai, deixa fazer tudo, mesmo com o bebê na barriga. E não, um exemplo. Bebês adoram fazer baguncinha na barriga da mamãe à noite, na hora de dormir. Se mamãe ensinar bebê o que é dia e o que é noite, ele acompanha o ritmo da casa. Palavra, a verdade, surte um efeito maravilhoso. Desde sempre, então, a educação do dia, da noite, horário de brincar, horário de dormir, essa conversa traz o hábito, né? Desde o ventre. Tem uma Sim. pergunta, Salete, da Ivana, se no caso de uma gestação por abuso, você já atendeu, atende, tem alguma referência sobre isso? É possível tratar com a psicoembriologia, cuidar, né, na verdade? Então, a psicoembriologia, ela trabalha a favor da vida. Essa mãe sofreu abusos, mas ela quer o bebê, ela vem para a psicoembriologia e nós vamos contemporizar todos esses sentimentos dela. Separar, por quê? Tem 50% ali do pai, né? Se a mãe quer o bebê, nós trabalhamos a favor da vida. Nós vamos fazer diversas técnicas. O problema dela não vai passar. Ela vai pós-nascimento do bebê, quando passar aquele período de simbiose de mamãe, que é que mamãe e bebê, para o bebê a mamãe é só um peitão, né? Um peito com leite, e a mamãe também está muito ligada com o bebê, porque ele acabou de sair da barriga, mas ele ainda é meu, só meu, né? Mamãe tem isso, né? Então, passada essa fase, aí sim a gente encaminha ela para uma terapia, para uma análise, entendeu? Sim. Mas até mais ou menos os 6 meses de nascimento do filho, nós vamos fazer técnicas da psicoembriologia com esta mãe. Depois a gente manda ela para análise. E durante a gravidez, mesmo que tenha sido abusada, resolveu ter o filho, nós vamos explicar para o bebê o que aconteceu, os sentimentos da mamãe em relação ao papai e ao acontecimento, e orientar a mamãe. A sua prioridade é o seu filho agora, então vamos pensar nele, no desenvolvimento dele. Isso vai ficar em stand-by e nós vamos tratar lá na frente. Sempre com técnicas, lógico, porque ela precisa também dessas técnicas de relaxamento, essas técnicas para se conectar melhor com o filho dela. Mas o meu paciente é o bebê, eu preciso ajudá-lo nesses sentimentos negativos de mamãe. Sim. Respondi? Respondeu, óbvio. A Salete está explicando para a gente, né, quais são as técnicas da psicoembriologia, para quem entrou agora,
foi feita uma pergunta em relação a um bebê, né, uma mãe que foi abusada. E então a técnica da psicoembriologia ela é equivalente a um diálogo, a uma conversa, a ajudar essa mãe a ter uma relação mais saudável com esse bebê, a sentir esse bebê de uma forma integral, desde realmente crescer na barriga, ao chutinho, né, a acalmá-lo, a ensiná-lo o que é dia, o que é noite, a verdade sempre trazida no diálogo para esse bebê. Sendo o companheiro presente, pai e mãe participam desse gestar, né? Ela também falou do grupo, né? Um grupo terapêutico conversante, que funciona como um espelhamento, né? Porque todo mundo nessa fase da gestação tem um palpite, tem uma opinião, todo mundo quer participar, né? E acaba, às vezes, trazendo um certo conflito para as emoções da mãe, principalmente mãe de primeira viagem, né? Embora eu acredite, pensando na psicoembriologia, independente, acho que do número de gestação, aquele bebê é único, né? Trabalhar a gestação novamente com aquela nova fase de um outro bebê, né? Então é uma outra história. Vamos lá, teve um bebê, trabalhou com a psicoembriologia, engravidou a segunda vez. É uma nova gestação, Sim, um novo começo. sim. Sim, porque é uma nova fase dessa mãe. Né? Então, é uma nova vivência, são novos sentimentos. Na primeira gestação eu não pensava dessa forma, eu não sentia isso. Né? Fisicamente e emocionalmente, são totalmente diferentes. Nós temos gestante fez do primeiro, aí com 3 para 4 do segundo engravidou do segundo. E fez também o processo todo. E ela descrevia nos grupos que era completamente diferente, que as sensações eram diferentes, ela não lembrava que precisava falar naquele momento aquela coisa, separar, deixava passar desapercebido, porque gravidez a gente não fica tão atento assim em tudo, né? E é diferente, cada um é um único ser. Tem uma outra pergunta também, é que, na verdade, trabalhar com a psicoembriologia evitaria certos adoecimentos do bebê, tipo autismo, algumas deficiências durante esse processo de gestação. Ajudaria a deixar esse bebê fisiologicamente também mais saudável? Então, existem os fatores genéticos, que aí não tem jeito, né? Agora, tudo que vem do emocional, a gente também não faz milagre, nós não temos a varinha, né? Mas fazemos de tudo para conseguir. Falou de autismo, existe um exemplo. Quando o bebê nasce, os 10 primeiros dias, quando ele nasceu, 10 primeiros dias, a gente fala que são os 10 dias essenciais para mamãe, papai e bebê, só. E não é bem o que a gente vê por aí, né? A pessoa começa a dar a festa lá dentro da maternidade, né? Só que o bebê, ele estava num mundo aquático e, de repente, cortaram o cordão, ele teve de fazer um enorme esforço para respirar no ar, né? E isso dói. De todos os sentidos. Fisicamente, psiquicamente, dói, né? E o bebê, ele precisa sentir que papai e mamãe estão perto. Então, a gente até brinca que o ideal nesses 10 primeiros dias é ninguém vir à sua casa, papai e mamãe dormir com o bebê agarradinho. É lógico que a gente, mãe de primeira viagem, ou de segunda, ou de 10ª, vai ter medo de dormir agarradinho, né? Mas o ideal seria isso, estar sempre pertinho do bebê, dormindo com o bebê, passando calor, tanto papai quanto mamãe, todo mundo junto, sanduichinho de bebê. Para quê? Para ele se sentir mais seguro. Aí a gente vê que, não, mas os meus pais precisam ir, os pais dele precisam ir, e começa aquela gritaria e começa aquela bagunça toda dentro da casa. O que pode acontecer com esse bebê? Ele se fechar. Ele dorme, ele se fecha e ele vai se fechando. E a barulheira lá, festa. Eu fui casada com um grego, quebrava prato, né?
Então, imagina, o bebê, ele não está acostumado com isso ainda. Ele precisa desses 10 dias nessa transição. E começa todo barulhento lá dentro, por mais barulho que tinha, não, era guardadinho, blindadinho ali, né? Não era tão dolorido para ele. E aí ele vai se fechando. Então você vê que esse bebê, ele dorme muito. Ah, é muito sossegadinho. Levanta a antena. Porque isso pode sim levar a um caso de autismo. Então a gente orienta certas coisas. Mas é papai e mamãe que decidem. Entendeu? Dentro da barriga, a gente sempre fala. Sentiu alguma coisa errada? Médico. Tô com enjoo? Médico. A gente não medica, a gente não dá conselho, a gente orienta. Por quê? Se tem alguma malformação, algum problema, tem um exemplo de uma... Eu lembro quando eu estava fazendo o curso, a professora falava muito dessa menina. O rapaz foi embora, né? Não assumiu, e ela de uma comunidade carente e tal, mas ela começou a fazer os grupos terapêuticos, os grupos de gestante e a psicoembriologia sozinha. Um dia ela chegou muito, muito chateada no grupo. E aí perguntaram para ela o que tinha acontecido. Um dos rins não estavam se desenvolvendo. Então, por várias técnicas, fez lá os exames na barriga e percebeu que os rins não estavam do jeito que devia estar. Então, foram aplicadas várias técnicas da psicoembriologia na mamãe e no bebê, todos os meses. Quando chegou no 8º mês, ela fez o mesmo exame, desenvolveu. Mas foi trabalhado também, mamãe, separar esse seu receio, essa sua raiva, esse seu ódio desse cara que foi embora. Porque era ódio que ela falava que ela tinha. Tem um ódio desse rapaz. Então, vamos contar para o bebê toda a história, vamos contemporizar, e você guarda esse ódio para quando ele nascer, aí você vai para a terapia, você vai fazer uma análise. Então, ela se dedicou totalmente na psicoembriologia, naquele bebê, no desenvolvimento daquele bebê. 8º mês, mais ou menos, fez o exame, os rins estavam perfeitos, e esse neném nasceu de parto normal. Então, assim, a gente consegue até um certo ponto. Mas problema genético não depende da gente. Mas a gente faz o máximo que a gente puder com as técnicas. Gêmeos, tem diferença no acompanhamento? Gêmeos é uma coisa também bem delicada. Gêmeos. Mamãe precisa conversar com um, depois conversar com outro. Se escolher os nomes, a gente já fala para chamar pelo nome. Porque mesmo sendo gêmeos, eles são iguais na aparência, tá? Normalmente é assim, né? Então, precisa conversar. Deu nome? Chama o primeiro, conversa, fulano de tal, ciclano. Não deu nome? É bebê 1, bebê 2. Mas precisa conversar. Porque quando a gente faz a técnica da visualização criativa, a gente pede... Você chama pelo nome ou pelo número 1 e 2, você vai passar a luz, vai conversar, vai estabelecer o código de sim e não para o número 1, depois para o número 2, para o número 3, quantos números tiverem, quantos nomes tiverem lá dentro. E toda vez que for separar sentimento, vai precisar falar com o bebê 1 e com o bebê 2. Então é dobrado o trabalho. É técnica de visualização criativa. Então, a mãe ela está num ambiente aconchegante e você vai ajudando a instruir ela numa visualização referente a ela, ao bebê, ao crescimento, à gestação. Imaginar rostinho, corpinho. A técnica a gente põe a musiquinha. Normalmente a gente fala para ela ficar sentada com os pés no chão, mas numa posição confortável. A gente coloca essa musiquinha com os hertz específicos para que o bebê também escute, porque vai lá para dentro da barriga e vai escutar a musiquinha. E nós vamos orientando. Então, dentro dessa visualização, há um relaxamento, há essa comunicação mamãe e bebê. A gente faz algumas luzes, a gente faz emissões de luzes também.
Tem a vacina psíquica. Essa vacina psíquica é a gente conversa, mamãe conversar com o bebê, para imunidade, para as células dele se desenvolverem com saúde, entendeu? Então, isso ajuda no desenvolvimento do bebê. Imagina você começar a fazer uma técnica de visualização criativa com um feijãozinho. Quando ele está pronto para ser expulso da barriga, porque o bebê não nasce, ele é expulso, né? Quando ele está pronto, ele já fez tantas vezes aquela técnica, e quando nasce, a gente continua fazendo. Tem exemplos de bebê que no final da gravidez, a barriga fica muito apertada, né? E aí a gente faz a visualização. Na hora da vacina psíquica, mamãe pede para suas células ficarem um pouquinho mais elásticas e para o bebê se aconchegar melhor. Aí, na hora do sim e não, pergunta para o bebê se está apertado. Tem bebê que fala que está, sim, dá chutinho. Aí depois faz toda essa conversa com o próprio corpo, né, para ficar um pouquinho mais elástico. Ele dá uma mexidinha, depois pergunta de novo se ele está... É fantástico. Pergunta de novo se agora ele se ajeitou, está mais confortável. Ele chuta uma vez e fala que está. É maravilhoso. E depois do nascimento, Salete, como que esse bebê continua o processo com você? Então, ele vem com a mamãe e com o papai. Tem pais que vêm desde quando descobriu que a mamãe está grávida até os 3 anos. E tem pai que não dá, né? Precisa trabalhar, não bate as agendas, alguns fatores, né? Mas ele vem. Ele vem com a mamãe, ele entra com a mamãe. E a gente faz psicoembriologia com ele. Não fazemos análise nem com a mamãe, nem com ele. É psicoembriologia. Então, o bebê, por exemplo. Eu e os exemplos, mas eu adoro dar exemplos para iluminar, né, o cenário. O bebê começou mamando no peito muito bem, mamãe estava muito contente. De repente, esse bebê, ela chega na consulta, ela fala, ele parou de beber, mamar. Hoje o dia inteiro ele não quis mamar, então vamos conversar. Mamãe, o que aconteceu hoje de manhã? Ele me chamou, só que eu estava no banheiro, né? Demorei um pouquinho. Acontece, né? Mamãe também é gente, né? Precisa, né? E eu gritei lá para ele, já tô indo. Só que eu não corri como sempre eu corro, né? Terminei, lavei a mão, fui lá. Ele não quis mamar. Aí a gente, né? Já... essa minha mãe é má, né? No mínimo ele pensou que mamãe era má, que não chegou correndo na hora que ele precisava. Vamos conversar com o bebê. Então, olha, bebê fulano de tal. A mamãe, ela precisa usar o banheiro. Você usa a fralda, você faz cocô e xixi na fralda. Aí a gente explica a dinâmica dele e depois que ele cresce, como que funciona. Mamãe usa banheiro. Então, demora um pouquinho mais, porque ela não tem ninguém para trocar a fralda dela, ela tem que fazer tudo sozinha, e é assim que funciona. Esse bebê, depois, quando chegou em casa, aliás, no caminho para casa, no carro, ele já quis mamar. Porque a gente explica, conta as verdades, mesmo depois. Ele não fala, ele é bebezinho, né? Mas ele entende. E é semanalmente que essa mãe comparece depois do nascimento? Sim, semanalmente, 50 minutos, é igualzinho uma sessão de psicanálise, né? Uma vez por semana, 50 minutos, e a maioria, quem começa com bebê na barriga, não quer parar, quer continuar. E por que até 3 anos, Salete? É porque depois dos 3 anos, aí já muda também algumas fases da criança, aí a gente já encaminha, sim, para a psicanálise. Entendi. Já passou por algumas fases, aí sim, pelo menos um dos pais, ou papai ou mamãe, ou os dois, precisam fazer análise durante a psicoembriologia do filho, a gente orienta. Um dos dois precisa fazer. A mamãe, ela só pode fazer após 6 meses de nascimento do bebê, porque ela ainda está naquela simbiose, né, com o filho dela. Os dois estão em simbiose, então não é
é como se estivesse na barriga ainda. Então, é bom não mexer nesses conteúdos até então. Mas depois pode mandar lá para psicanálise. E o papai também. Tem muitos pais que fazem e mães ficam ainda um pouco na dúvida se vão fazer ou não. Aí depois dos 3 anos, aí a própria criança a gente pode mandar para psicanálise ou para psicólogo, para onde mamãe e papai quiserem mandar. Ou parar. E você está fazendo atendimento com a criança. Você pode atender esse pai como psicanalista no processo ou teria que encaminhar para outro? Não, aí naquela família, o meu paciente é o bebê. Então, eu não posso tratar em psicanálise nem mamãe nem papai. Aí eu encaminho para algum colega, algum profissional. Então, respondendo a uma pergunta logo no começo da nossa live, que você disse que não era muito legal, não é recomendado a mãe entrar em processo analítico logo no início, ou durante a gestação e no primeiro período pós-nascimento. Uhum. Seria muito pertinente, com muitos conteúdos muito profundos, né? Sim. E não seria legal para aquela fase de gestação, onde a interação emocional mãe e bebê precisa de calmaria. Eles precisam de uma compreensão em si, entre eles, né? E estabelecer esse vínculo de uma forma menos agressiva, né? Porque mexer com alguns conteúdos ressurgem traumas, mágoas que precisam ser ressignificadas. E nesse momento de gestação não é o momento para isso. É o momento de vínculo mãe, bebê e papai. Sim. Isso? Sim, e é importante frisar, psicoembriologia não é psicanálise. Isso é importante falar, e eu falo sempre para todo mundo, não é psicanálise. Então, assim, engravidou, parou com a psicanálise, vamos fazer a psicoembriologia. Você não vai ficar desamparada, o que eu faço com a minha ansiedade? Nós vamos te ajudar na melhor forma. E já conseguimos ajudar muitas mães em grupo, individual, mães com depressão. A gente consegue separar, e elas conseguem entender que eu posso deixar essa depressão para daqui a pouco, que o mais importante é o meu bebê se desenvolver. Isso que traz uma satisfação a mais para a gente. Entendeu? É lógico, acompanha com o médico, vê o que ele fala, mas a gente consegue colocar direcionar para o bebê a atenção. Afinal de contas, nós somos a favor da vida. Então, se essa mãe toma algum remédio faixa preta, por exemplo, não é para parar, nós nunca vamos falar isso para ela. Mas a gente vai contemporizar para o bebê. É lógico que vai chegar para ele, mas nós vamos falar, esse remédio não é teu, é da mamãe. Nós vamos explicar para ele. Entendeu? E tem muitas mães, nós tivemos uma mãe que ela tomava remédio psiquiátrico, ela conseguiu parar. Ela pediu para o psiquiatra, não, neste momento eu não quero passar isso para o meu filho. Aí ela tinha umas crises, a gente vinha, fazia técnicas para ajudar nas crises, mas ela passou muito bem. E essa mãe já tinha sofrido um aborto, então ela estava em pânico com aquela gravidez. O menino nasceu forte, lindo, de parto normal e tá tudo bem ali. Salete, e ciúmes de irmão? A mamãe tá grávida do segundo, aí tem o irmãozinho que tem 4 aninhos, que começa a ter muitos ciúmes da gestação. A psicoembriologia trabalha com isso também? É um campo para ela? Então, o irmãozinho ciumento, a gente já tenta mandar para uma terapia. Mas ele é muito bem-vindo também na psicoembriologia, que nem papai. Entendeu? Ele vai fazer parte, ele vai mostrar para o irmãozinho que o irmãozinho já está inserido, que nós amamos esse irmãozinho e ele está inserido. A família é essa. Então, a família toda é bem-vinda na consulta de psicoembriologia. Eu não vou cuidar do irmãozinho de 4 anos. Eu oriento a mamãe já para mandar ele para uma terapia, se ela achar necessário. Mas quando ele vem, no começo, as técnicas de visualização, ele acha esquisito, mas ele se acalma com a música. O hertz da música acalma as crianças. Então, fica até mais fácil de fazer. Num primeiro momento, ele fica
com brinquedinho, mas depois ele vê que os dois estão de olho fechado, então Camana põe a mão na barriga, então ele vai lá e põe, ele participa, que nem papai. Ele Muito legal. participa. Muito bom mesmo. Teve uma pergunta, né, que você disse que psicologia não é psicanálise. E a pessoa perguntou, então, qual a relação com a psicanálise? A relação é que o professor Wilson Ribeiro, ele que desenvolveu, né, a psicoembriologia, ele era professor e psicanalista, ele teve como base, sim, os conceitos da psicanálise, que são o que é o funcionamento da mente humana. Mas ele não, a psicanálise trata inconsciente. Então a gente vai lá na raiz do problema. Então, não tratamos isso com a grávida. O funcionamento da mente humana ajuda nas técnicas, por exemplo. Que a gente faz visualização, então é todo um relaxamento que é feito, né, direcionado. Tem gente que fala, é uma meditação. É um pouco mais do que isso. É um pouco mais do que isso. Aí sim, mexe com a mente humana, mas mexe a favor da vida do bebê. Então, vamos ajudar com que as células dele se desenvolvam, que tenha imunidade, que a doença não pegue. Às vezes, mamãe pega a gripe, a gente faz esse tipo de visualização, a vacina psíquica. É nesse sentido. E lógico, quando a gente está atendendo a psicoembriologia com uma mãe, como psicanalista, você percebe quais são os conteúdos dela. Só que você não vai mexer neles. Você vai orientá-la, deixar em stand-by. Depois você vai para a terapia, ou volta para a terapia, ou começa uma terapia. Vamos focar nessa vida que precisa se desenvolver. É direcionar o desejo dessa mãe nessa nova relação que está iniciando, né? É esse olhar dessa mãe, né? Que é muito importante. Isso é muito importante, o olhar da mãe. Quantos adultos não chegam aí nos consultórios, né? Com essa falta do olhar, do carinho da mamãe. A gente vê direto o pessoal dando mamar para o bebê, tirando selfie. Não, esse olhar. É isso que as pessoas precisam trazer de volta. E a psicoembriologia insiste que isso é válido. Isso é muito importante. Para que esse adulto não venha depois nos consultórios com repetições direcionadas a essa falta de olhar de mamãe. Que já é um diálogo entre a psicoembriologia e a própria psicanálise, esse olhar direcionado, esse desejo materno, enfim, né? E aí uma pergunta de uma pessoa, a Ivana, ela queria saber, é uma curiosidade, na verdade, como que você chegou na psicoembriologia, né? O que te fez? Então, no IBCP, Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise, eles dão um curso de psicoembriologia. Muitos dos professores lá foram alunos do professor Wilson Ribeiro. Os fundadores do IBCP foram alunos do professor Wilson Ribeiro. Então, e como essa técnica é uma técnica fantástica, é tudo de bom, né? É maravilhosa, e eles resolveram que eles tinham de difundir e começaram a dar o curso, e a gente está tentando fazer com que muito mais gente saiba o que é, porque é uma coisa fantástica, é para a vida de um bebê que vai se tornar um adulto, entendeu? As pessoas, um adulto bom, né? As pessoas falam, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Não, crie filhos melhores para o mundo, que o mundo se transforma, entendeu? Então, assim, eu fiz curso de psicanálise no IBCP e o curso de psicoembriologia que é ministrado lá. Aí depois, se vocês quiserem, eu passo os contatos todos para vocês. Muito bom mesmo. Adorei. Bom, eu acho que ficou bem claro, né? O que é a psicoembriologia. A Ivana está perguntando se é uma especialização.
Ou é um curso de extensão, um curso livre? Não, é um curso livre. Eu já vou aproveitar então, Ivana, entra depois lá no nosso site, eu já vou aproveitar, já vou fazer a minha propaganda agora, né? Aspsicanalistas.com. Se você quiser mandar uma mensagem, todo mundo que queira mandar mensagem para a gente, pode ser pelo site. Eu respondo, a minha sócia responde, a gente responde todos no mais rápido possível, tá? Mas a gente responde todas as mensagens. O nosso e-mail é aspsicanalistas@gmail.com. Pode perguntar, pode mandar as dúvidas, me manda um e-mail, eu te falo, é curso livre, eu te dou as indicações. Você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Tem uma restrição, o módulo 1, qualquer pessoa pode fazer. O módulo 2 já precisa ser ou psicólogo ou psicanalista, que é um pouquinho mais avançado. Aí existem algumas peculiaridades que só psicanalista ou psicólogos podem fazer. Mas aí eu explico tudo ali no e-mail para você. Mas o módulo 1, você se habilita em grupos de gestante, que é tão gratificante quanto tudo. É muito gostoso, vale a pena. Muito bom mesmo. Alguém mais tem alguma pergunta? Adorei conversar com você, Salete. Super Obrigada. curioso. Eu já ouvi dizer, mas é aquela coisa de muito por cima, muito vago, né? E aí o espaço prático para quem chegou agora está abrindo esse espaço para podermos termos diálogos, né? Diálogos diferentes, de possibilidades diferentes, saberes diferentes. Hoje a Celeste foi a nossa convidada, ela é psicanalista. Teve uma pessoa que perguntou se você é psicóloga também. Não, não. Eu sou psicanalista e psicoembrióloga apenas. Isso, ela é psicanalista e psicoembrióloga, né? Formada pelo IBCP, né, que é o Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise, e ela veio trazer um pouquinho aí da experiência dela em consultório, experiência dela com gestante, desde o feto, a relação mãe-bebê, família, irmãos, processos de adoção, né? Ela trouxe um pouquinho aí desse saber, dessa experiência dela, é enriquecedora, né? É um tema que não é tão divulgado, espero que seja muito mais divulgado, né? E a Celeste também tem uma sócia, a Rosiane, Rosiana, que vai estar com a gente quinta-feira falando sobre psicossomática, né? E elas têm aí no Instagram e um site, né? As Psicanalistas, né? As psicanalistas. As Psicanalistas. E Podem aí, mandar, podem mandar perguntas. Eu estou aberta para qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Eu posso orientar vocês. Fiquem tranquilas. Qualquer pergunta é bem-vinda. Trocar figurinha. Pode mandar mensagem que a gente tá lá para responder tudo. certo, muito obrigada, Salete. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem? Eu gostaria de agradecer a todas as perguntas, a participação de todo mundo. Gente, esse assunto é enorme, é intenso. A gente ficaria aqui uma semana conversando, mas eu agradeço por vocês terem ficado aqui comigo por uma hora. Foi um prazer e agradeço a você pelo convite dessa live. Tem uma pessoa, a Jaqueline, falando, deixando uma mensagem, né? Sim. Sobre a foto do perfil dela, ela sempre praticou a terapia do olhar e do diálogo com o filho dela. E hoje ele é um autista muito amoroso, que ama abraços, beijos e muito carinho. Né? Deixando aí um depoimento, né? Sobre Ai, que essa questão bacana, que do olhar, bacana. do abraço, né? É, Então, o muito olhar, o abraço, a fala, muito importante para o processo e direcionado, ajuda. exatamente. Com certeza. Muito Parabéns. obrigada, Salete. Muito obrigada a todos que participaram com as perguntas, né? Com um pouquinho do conhecimento, com o depoimento. Gratidão mesmo por ter estado hoje aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, obrigada. Imagina, um beijo para todo mundo e até quinta-feira que nós vamos falar com a Rosiana, que é a sócia da Salete, falando sobre psicossomática, certo? Um beijo para Certo. todos, uma ótima noite, uma ótima semana. Tchau, gente. Tchau, boa noite.